E é Freud que eu trago hoje e a sua psicanálise. Para a gente tomar conhecimento desse termo que está tão banalizado, principalmente depois das redes sociais, que é o narcisismo. Quem nunca já acusou aqui alguém de narcisista? Você provavelmente já ouviu expressões como mãe narcisista, parceiro narcisista, tá bom? Porém, existe um ponto muito importante na psicanálise freudiana, é que o narcisismo, ele não é uma doença em si, muito pelo contrário, ele faz parte da estrutura de todo ser humano. Isso já é a primeira cipuada que a gente leva. Todo mundo carrega narciso dentro de si, tá certo? E é isso, em poucos minutos eu quero explicar o que Freud realmente quis falar com esse conceito e mostrar que diversas vezes quem acusa o outro de narcisista está justamente mostrando um comportamento narcísico, tá certo? E a gente vai começar refletindo a banalidade da palavra, a prostituição do termo. Porque hoje a gente vê muita gente usando o termo narcisista de maneira muito solta. Um funcionário que não recebe uma promoção chama o chefe de narcisista. Alguém que não aceita o final de uma amizade coloca logo esse rótulo no outro. Mas não repara que em ambos os casos, ou quase sempre, a pessoa está irritada porque o outro não se curvou à sua própria vontade. Isso é em si um movimento narcísico. E que não deve ser deixado de lado. No final, eu quero trazer 3 perguntas e vou deixar a pergunta com vocês para vocês refletirem. Tá certo? É muito importante isso que eu acabei de falar. Mas também eu quero, antes de qualquer coisa, fazer uma breve apresentação da origem do termo. Com certeza a maioria aqui conhece, outros não. O termo narcisismo vem de Narciso. Narciso é um personagem da mitologia grega, era um rapaz extremamente bonito, que nunca tinha visto a sua própria imagem, nunca tinha sido permitido que Narciso se observasse. Tá bom? Dizem que homens e mulheres, quando via Narciso se apaixonavam. Até os animais ficavam extasiados e as pedras se mexiam, era uma coisa absurda a força da beleza do homem. Tá bom? Até que um dia Narciso vai e vê o seu próprio reflexo na água de um lago, ou era de um rio, enfim. Uma água mais parada, né? E ali ele fica parado, congelado, sem ação, apaixonado por si mesmo. Aí não come mais, não bebe mais água, de repente vai cair ali se afoga e morre. Narciso morre porque ficou encantado pela sua própria beleza. E o que é que ocorreu? No final do século XIX, a psiquiatria usou essa história para classificar um tipo de perversão. E essa perversão era as pessoas que se sentiam, ou melhor, as pessoas que sentiam prazer apenas olhando para a sua própria imagem, certo? As pessoas que apenas sentiam prazer olhando para a sua própria imagem, a psiquiatria, no final do século XIX, pegou a história de Narciso e rotulou essas pessoas, classificou elas com esse termo. Mas Freud vem e bagunça tudo. Em 1914, Freud amplia essa visão. Aí o cabaré pega fogo. Ele mostra que o narcisismo não é algo restrito a casos patológicos, mas uma condição universal. Ele vai mostrar, inclusive, que a libido, essa energia psíquica que nos move, ela não se limitaria só ao ato sexual, mas ela se expressa também quando cuidamos de nossa aparência. Quando nos orgulhamos da nossa imagem ou quando a gente fica extremamente ferido porque alguém nos criticou. Quando a gente se importa mais com o que falaram da gente do que o que falam de terceiro, é uma atitude narcisista. E daí vem a grande ideia. Todos nós amamos o nosso próprio eu. Então todos nós somos narcisistas. No entanto, Freud vai falar de dois
momentos, o primário e o secundário. Ele diferencia da seguinte maneira. Ele vai dizer que o bebê, ele é o narcisista primário. Ele se percebe como o centro do mundo. Todas as suas necessidades são atendidas. E a sua energia está voltada apenas para si mesmo. Mas já no secundário, com o tempo, a criança ela percebe que nem tudo gira em torno dela. Ela começa a investir energia nos outros, mas também investe energia nela mesma. Dessa maneira, há um equilíbrio, é natural e saudável. É o narcisismo onde a gente investe no outro e em si. Como disse José Ortega y Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Tá bom? Eu sou eu e o meu meio. De mim para o meio e do meio para mim. Quando é que isso vira um problema? O narcisismo, ele só se torna patológico quando há desequilíbrio. Seja no excesso, que é quando a pessoa só investe em si, quer impor sua vontade, ela não tolera frustrações, se comporta como se fosse novamente um bebê majestade. Tem coisa mais cabulosa e desgastante do que conviver com um macho barbado que não consegue conviver bem com as frustrações da vida, está o tempo todo quebrando o braço com a existência. Ele é uma eterna vítima. Pelo amor de Deus. Isso é quando está no excesso. E o déficit acontece na contramão disso. É o contrário. É a pessoa que se esquece de si e vive em função do outro. Ela se anula. Nos dois casos, o problema não é o narcisismo em si, mas a forma como ele é distribuído. Tá certo? Nesses dois casos, lembra disso, não é o narcisismo em si que é o problema, é a maneira como ele é distribuído. Qual a conclusão que a gente pode tirar disso tudo? A conclusão é que o narcisismo, ele de fato faz parte de todos nós. E usar essa palavra apenas como xingamento é empobrecer o conceito. Se você fazia isso, começa a se vigiar, tá certo? Sexta-feira à noite, sextou para um bocado de gente. E pra gente não, tá certo? Tudo bem, vai ter gente que vai assistir outro dia. Mas quem está aqui assistindo agora de noite merece sair mais inteligente. Então vamos diminuir a banalização do termo narcisista. Tá certo? Sair xingando na torre à direita e isso é empobrecer o conceito. Antes de chamar alguém de narcisista, talvez valha se perguntar: será que o outro está sendo realmente um narcisista patológico? Ou será que é você quem está exigindo que o mundo se adapte a seus desejos? É bem complicado, né? Quando o assunto é da gente, sobre a gente. Sair classificando as pessoas é bom, mas é burrice, porque a pessoa vai embora e não te leva. Agora, quando tu não adquire o conhecimento sobre si, com autoobservação, aí tu vai ficar eternamente nesse mimimi. E uma coisa eu te garanto, tu não tem como sair para um local e não te levar. Então resolve logo essas tuas questões, viu? Para finalizar hoje, eu quero deixar 3 perguntas que sirvam de reflexões. E quem sabe no futuro breve a gente faz um outro vídeo a partir dessas perguntas. A primeira é: em que momentos você insiste para que os outros façam exatamente o que você quer? Em que momentos você insiste para que o outro faça apenas o que você quer? A outra pergunta é: você tem se esquecido de si em nome dos outros ou tem ignorado os outros para satisfazer apenas a si mesmo? E a terceira e não menos importante é a seguinte: já aconteceu de você proteger tanto a sua autoimagem que acabou se fechando para relações ou experiências reais? Essa é bem sutil, sabe por quê? O que mais existe são casais
né, que as partes não mostram quem elas são ou o que elas desejariam que a outra parte fizesse com ela, em termos de carinho, de atenção, de favor. As 5 linguagens do amor. Uma daquelas. Atenção com qualidade, palavras, declarações, não mostra. Ela tem medo de ser descoberta, rejeitada, de se mostrar carente. Quem é que ela está defendendo? Cuidado. Eu não quero esticar aqui nem tornar um ambiente religioso. Uns creem e outros não. Eu respeito a crença de todo mundo. Mas a gente não pode negar que a figura de Jesus Cristo é uma figura sábia. E na história de Jesus tem hora que ele lava os pés de discípulos. Mas também tem hora que é o pé de Jesus que é lavado, enxugado com os cabelos daquela que lavou. Tá bom? Humildade é a gente conhecer o nosso tamanho. Nem querer ser menor e nem querer ser maior. É conhecer a nossa justa medida. Tá bom? Então, através da justa medida, que é uma filosofia de Aristóteles, a gente consegue, inclusive, também dar mais luz sobre o nosso narcisismo. Então, eu repito a última pergunta. Já aconteceu de você proteger tanto a sua autoimagem que acabou se fechando para relações ou experiências reais? Você já conviveu com alguém e queria exigir alguma coisa e por algum motivo você bloqueou, teve medo, achando que aquilo dali você estava no controle, mas você estava apenas protegendo Narciso. Até mais, meu povo. Muito obrigado pela atenção.